Foi realizada na última terça-feira mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado. Foram aprovados 6 projetos e 3 vetos do Poder Executivo foram acatados. A sessão, como de costume, começou com uma leitura bíblica lida pelo secretário Lorival Silveira. Na noite, 6 projetos de lei foram aprovados pelo Legislativo. Entre eles, o projeto de lei número 124, que autoriza a contratação de 15 assistentes educacionais. Outro projeto aprovado foi o de número 33, que institui o Fundo Municipal de Trânsito. Além disso, 3 vetos foram acatados pela Casa. Estava presente na noite o presidente da UAMBLA, Darcy Polis, que pediu uma oportunidade para falar a respeito do estacionamento rotativo para idosos e pessoas com deficiência. O presidente da Câmara de Vereadores, Itulânios, falou da disponibilidade que a Casa dá para que os lajadenses exponham também as suas ideias. Esse espaço Tribuna Livre, ele, na verdade, ele é disponibilizado a qualquer eleitor ou munícipe que seja eleitor lajadense. E principalmente, então, entidades, organizações ou secretários, ou seja, que também sejam de interesse do próprio Legislativo para se informar melhor sobre projetos que tramitam ou sobre questões da nossa comunidade. E no dia de hoje, exatamente, nós temos 2 projetos, ou até me parece que são 3, que estão tramitando na Casa, que se relacionam ao estacionamento rotativo, que a gente sabe que ele por si só já é uma polêmica, porque trata de um tema que ele é estrangulador, é complicador, é difícil, porque a gente não tem vagas suficientes para a necessidade que todos nós gostaríamos de ter. Cada um gostaria de sair de casa com seu veículo e confortavelmente passar pelas ruas sem ter congestionamento e ainda assim chegar num local e ter um espaço lá para ele destinado, o que na prática está cada vez mais difícil. E os projetos estão tratando para que se destine especificamente estacionamentos ou espaços para pessoas com idade superior a 65 anos, que até tem todas as suas razões de ser, a questão é como gerenciar isso. Também para deficientes e assim por diante. Então, esse tema, e porque nós temos que ver o outro lado também, que é a própria viabilidade, o controle por parte da UAMBLA. Então, nós estamos oportunizando a UAMBLA hoje vir aqui discutir, debater com os vereadores, para nós sairmos de uma forma, ou melhor, da melhor forma possível dessa questão. Cada vez mais a comunicação torna-se fundamental na relação entre as pessoas. Quando eficaz, transforma-se em sinônimo de sucesso. Para falar sobre o assunto, o repórter Alício de Assunção conversa agora com a professora Grace Weschenfelder. Professora Grace, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Boa noite. Boa noite, Alício. Prazer é todo meu estar aqui com vocês na TV Informativo. Desde já agradeço o convite e a oportunidade. Muito bem. Professora Grace, no mundo competitivo em que vivemos, qual a importância das palavras que usamos no dia a dia? Bem, falar sobre esse assunto para mim realmente importaria em falar bastante tempo, mas eu vou tentar ser bem objetiva. É um assunto do qual eu gosto muito e penso que as palavras hoje, elas têm muito poder. As palavras proferidas, elas devem servir para que a gente possa agregar, acrescentar, valorizar as pessoas, e elas servem para que a gente possa galgar postos de sucesso, para que a gente deixe a nossa marca, para que a gente faça a nossa diferença. As palavras não podem mais ser ditas por dizer, eu não posso ficar mais falando, na verdade eu tenho que saber me comunicar, me expressar de coração para coração. Na sua opinião, uma palavra tem poder de destruição? Tem. As palavras, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. E hoje, no mundo competitivo, extremamente individualista que a gente está, as palavras, elas estão sendo usadas justamente para que a pessoa fique mal, para que eu possa crescer em função de ter usado essa palavra para o mal. Só que essa palavra usada para o mal, ela nunca vai vencer. Ela vai, em algum momento, a pessoa vai acabar sofrendo das próprias palavras que proferiu um dia. A internet provocou uma revolução nas comunicações. A senhora entende que o jovem de hoje sabe se comunicar? Ele sabe se comunicar através das ferramentas. Nessa era da informação, ele se comunica muito bem através da internet, através do celular. Agora, numa relação interpessoal,
onde ele tem um interlocutor na sua frente, olho no olho, o jovem vai ter dificuldades. Quando tiver que expor os argumentos numa sala de aula, tiver que apresentar um trabalho, ele não vai conseguir ter um êxito tão grande. Por quê? Porque ele tem informação, mas ele não está se dando conta de que a informação precisa ser transmitida, olho no olho, precisa ter objetividade, precisa ter clareza, empatia. E essas coisas, a boa notícia é isso, que a gente tem ferramentas para aprender a falar melhor e transmitir o nosso conhecimento. Ele sabe, repito, muito bem se comunicar através da internet, do computador, dessas coisas. Agora, o olho no olho, a exposição oral frente a um público, aí o negócio vai ser um pouco diferente. Muito bem, para encerrar, qual a responsabilidade de quem atua na imprensa em relação então ao público que vai absorver essas informações? Penso que hoje as pessoas que estão trabalhando na comunicação, na imprensa, tanto oral como escrita, estão se preocupando mais com essa coisa maravilhosa chamada comunicação. Porque comunicação é tornar alguma coisa comum, a informação. Então, na hora de escrever, eu tenho que pensar numa objetividade. Mas também tenho que pensar que o jornal precisa ter alguma coisa que faça com que o leitor se identifique com o jornal, como por exemplo as crônicas ou aquelas notícias que são bem diretas, que falam das coisas que ele vive, que ele vivencia. E na questão oral, os comunicadores estão investindo na questão de como falar, nessa coisa da empatia. Empatia é uma coisa que se aprende. E mais, a comunicação hoje, ela não pode mais ser para o cérebro das pessoas, ela tem que ser para o cérebro e para o coração. Muito bem, professora Grace, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Confira agora o comentário do presidente da OAB de Lajeado, Edson Kober. Boa noite, amigos. Temos eleições gerais neste domingo. Em poucos segundos poderemos mudar o destino do país e o nosso também. Independente de querermos participar ou não, de gostarmos ou não de política, estamos todos ligados aos atos praticados pelos políticos, a quem delegamos poderes para a gestão de nossas vidas. Queiramos ou não, eles irão determinar nosso futuro, com leis ou regulamentos, e mais cedo ou mais tarde, iremos saber sobre a instabilidade do emprego, do aumento das prestações da casa própria, do aluguel, um novo imposto, que aumentaram as passagens, a gasolina ficou mais cara, etc, etc. Às vezes, lentamente, pelas beiradas, sem que nos apercebamos, na calada da noite ou não, esses representantes poderão estar determinando como será nosso destino e nossa qualidade de vida. Por isso, política não é piada, é algo mais do que sério. Não podemos fechar os olhos para a má gestão pública e a corrupção. Se políticos maus estão lá, é porque lá os colocamos. Quem se interessou, viveu ou acompanhou os últimos anos do nosso país, pôde perceber que mesmo aos trancos e barrancos, houve certo progresso, que andamos para frente. Portanto, não há nenhuma razão para pessimismo ou descrença. Desilusão não toca a vida para frente e a apatia pode até levar à doença. É hora de fazer um esforço e separar o joio do trigo. Acredite, políticos honestos e competentes existem. É preciso fortalecê-los, senão os honestos ficam soltos, perdidos, se sentindo impotentes e inúteis, não conseguindo travar as falcatruas que se acumulam nesses lugares. Tornam-se sem significado e, embora tenham uma carreira limpa, são esquecidos e isolados do meio eleitoral, porque estariam atrapalhando o caminho dos desonestos. O problema é que, se por causa disso houver um distanciamento da política, estaremos cometendo um ato de desinteligência que não vai ajudar a corrigir as mazelas resultantes dos desmandos dos detentores de mandato eletivo, muito antes, pelo contrário, vai continuar tudo como está, ou até piorar. Como dizia Milor Fernandes, se os homens honestos, por nojo, se afastarem da política, adivinha quem irá governar?
Portanto, a omissão é um risco. Quando pessoas conscientes e corretas se escondem atrás das desilusões com a política, quem vai para a vitrine são aqueles aspirantes a políticos sem qualquer visão republicana ou sem qualquer escrúpulo. A consequência imediata da omissão é uma grave inversão de valores pela qual os interesses particulares ou de grupos acabam se sobrepondo aos interesses coletivos. Portanto, quem bate no peito e diz que odeia a política, não ama a si mesmo, ou perde a oportunidade em participar dela e de ser mais feliz. A ficha limpa pode começar por nós mesmos. Por isso, consciência e atenção neste momento. Boa noite e até semana que vem. Confira o que será notícia no Informativo do Vale de amanhã, no versão impressa, hoje com Bruna Lovato. Olá, Rita. Confira agora os destaques do Jornal Informativo do Vale de amanhã, sexta-feira. E amanhã é o Dia Internacional do Idoso. Confira os cuidados que eles devem ter com a saúde e um dado curioso. Até 2020, 18% da população do Vale do Taquari vai ser de idosos. Dados preliminares do IBGE apontam que Santa Clara do Sul teve aumento populacional. Já em Sério, ocorreu o contrário. Confira quem foi eleita a comerciária do ano em Lajeado. Para vencer, as 30 candidatas tiveram que redigir um texto que envolvesse o comércio. Uma reportagem especial vai mostrar as propostas dos principais candidatos ao governo do país, do estado e também ao Senado. Apenas 13 dos 38 municípios do Vale do Taquari devem ter saldo positivo no retorno do ICMS. E acompanhe tudo sobre o confronto do Lajadense com o Atlético de Carazinho pela Copa RS e os detalhes da partida entre a ALAF e a CBF pelo Estadual de Futsal. E o Versão Impressa fica por aqui. É contigo aí nos estúdios, Rita. Obrigada, Bruna. Você fica agora com o programa Transcendência. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática, professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac, Senac Lajeado, fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br/Lajeado. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Reinventar é ter coragem de acreditar no novo. É inventar de novo. Não questionar se a galinha veio antes do ovo, e sim as atitudes que podem mudar o pensamento de um povo. Reinventar é um verbo, uma ação, um posicionamento. É seguir a moda ou ir contra as tendências, mas estar sempre aberto a novas experiências. É experimentar novas formas de inteligência, mudar de hábito, mudar de roupa e adotar o consumo consciente. Esquecer números, cargos, profissões e enxergar apenas gente. Afinal, reinventar também reinventa a gente. Dá dobro para o informativo votos de uma reinvenção sempre presente, dos 40 anos de agora aos que vêm daqui para frente.